pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E hoje eu irei contar mais uma história de terror com horror, o ritual da meia-noite. Bom, minha gente, Larissa era uma apaixonada e Marcos também era apaixonado por ela. E eles já moravam junto um tempo, mas eles queriam casar, enfim, né, oficializar o matrimônio, não é verdade? Então eles estavam muito felizes, preparando os preparativos e tudo. E ela estava muito feliz, ele estava muito feliz. Tudo estava mil maravilhas. Os familiares, amigos, estavam todos felizes que ela ia se casar finalmente na igreja, que era um tão sonhado sonho dela, né? Porém, algo terrível acontece. Quando eles estão de carro e uma fatalidade acontece, que esse carro bate em outro e ele capota. E, infelizmente, Marcos não acaba sobrevivendo. Já Larissa, ela ficou no hospital e quando ela descobre a notícia que o grande amor dela tinha falecido, ela fica extremamente em choque, sem acreditar. Tanto que tem que dar anestesias pra ela dormir, porque, né, tranquilizantes, remédios tranquilizantes pra ela dormir, porque ela estava sem chão mesmo. E depois disso que tinha acontecido, e ela sai do hospital ali, ela vai em encontro do seu amor, e ela vê com os próprios olhos dela que ele realmente não está mais ali. Então tem o velório e tudo, e ela fica em silêncio, não fala nada com ninguém, né, fica em choque ali, e ela chora muito, sofre muito com aquilo, e todo mundo fica ali sem chão, sem saber o que dizer, né? O que falar pra uma pessoa num momento desse, né? Não tem palavras, né? Que conforte, realmente. Então, ela fica ali, sem rumo. Então, depois que ela, enfim, enterra, né, o amor da vida dela, ela fica sem chão, e ela fica ali por dias, sem dormir, sem comer direito, sem nada ali, não quer trabalhar, não quer fazer nada, ela simplesmente, pra ela, a vida acabou. Então ela começa a procurar formas de trazer o amor da vida dela. Então ela vai em biblioteca, vai em outros lugares pra procurar algo que tenha como ressuscitar o amor da vida dela, né? Mas todo mundo sabe que isso não tem como, né? Até que ela vai numa determinada biblioteca e ela encontra alguns livros. Um dos livros dele lá tem um grimório falando sobre o feitiço de trazer o morto à vida. E ela fica muito interessada e começa a ler o livro e pensa que daria certo, na verdade, né? Que vai dar certo e que o amor dela vai voltar. Então ela fica lendo, leva esse livro pra casa da biblioteca, fica dando uma lida, fica aprendendo como pronunciar as palavras, porque as palavras estão em outro idioma. Então ela vai na internet, procura e fica lendo muito pra ela saber exatamente o que ela vai falar. Então o livro diz também que ela precisa ir até o cemitério onde o amado está enterrado, desenterrar, né? Fazer uma fileirinha assim de sal com uma estrela, com várias velhas em cada ponta dessa estrela, né? E ela precisa repetir, sem errar nenhuma palavra, aquilo ali. E pra selar, quando ela terminar de falar, ela cortar um pouquinho de sangue, pra, enfim, se concretizar. Então, nisso ela pega, quando uma noite, que é meia-noite, né? Ela vai até o cemitério, desenterra seu amado, e ela vê ali que já está, o corpo está em decomposição, né? Está cheirando muito, enfim. E ela faz exatamente o que o livro mandou ela fazer. Sem hesitar em nenhum momento, ela tá convicta que aquilo vai dar certo. Então ela pega, faz bonitinho ali e já começa falando as palavras. Isso que ela fala as palavras, ela já vê que o vento tá muito forte, sabe? As velas estão soprando, quase querendo apagar, mas por incrível que pareça, não apaga, simplesmente tá ventando forte. Era pra apagar as velas e elas não se apagam. Então Larissa vai, continua, as folhas que tá no cemitério, tudo fica voando ao redor dela, enfim, até que finalmente chega o sacrifício final. E ela corta um pouquinho e deixa o sangue cair. Quando o sangue cai, ela automaticamente vê alguma coisa já saindo dali de dentro. E ela pergunta: Marcos? É você, Marcos? Só que o que ela vê não é nada do homem dela. É uma criatura grotesca, algo esquisito, sabe? E falava com várias vozes. Tinha as vozes que era desconhecida e outras não. Era uma mistura muito grotesca de um bicho bem assustador, sabe? Era peludo, mas o tempo parecia que estava em carne viva, em decomposição. Era uma coisa terrível de se olhar. E ela logo vê: Marcos, é você? Marcos? E ela tenta pronunciar para devolver, né, pra simplesmente ela voltar no que ela fez. Só que ela tava tão assustada que ela não conseguia pronunciar nenhuma palavra sequer. Ela simplesmente não conseguia falar pro feitiço, né, voltar, né, pra ela desfazer aquilo tudo. Ela sabia, mas ela ficou em choque. E nisso que ela pergunta: desculpa, Marcos, eu não queria fazer isso com você, porque ela pensa que é ele até então, mas tá muito diferente. E a criatura fala: eu não sou o Marcos. E aí ela se assusta e ela pede desculpa e fala que ela queria o marido, né, o namorado dela de volta, mas não era desse jeito e que ela queria desfazer.
E a criatura fala que não tem como ser desfeita e veio buscar ela. E ela quer correr, mas não consegue. E quando ela tenta correr, a criatura puxa a perna dela e vai trazendo ela arrastada. E ela começa a gritar, a pedir socorro e nada se resolve. Nada que ela faça e simplesmente tem uma florestinha perto ali, a criatura arrasta ela pra lá. No dia seguinte, quando outras pessoas vão lá, né, no cemitério, o pessoal que cuida ali do cemitério, eles veem ali só o rastro que a tumba está aberta, né, e que o corpo ainda continua lá, tecnicamente, né. O corpo ainda tá em decomposição, enfim, ali ainda tá uma poeirinha, porque o corpo tinha sumido. O corpo da pessoa tinha sumido e ficou tipo um resíduo e tal, um cheiro muito forte ali, né, quando você morre e tal, em decomposição. Mas o corpo em si, a maioria daquela parte daquele corpo tinha sumido. E aí as pessoas veem que tem ali sal, tem velas ali, né, o resto das velas, porque ficou, acho que a noite toda, né, a vela ali até derreter por completo. E ninguém sabe de fato o que tinha acontecido. Então, alguns dos moradores começam a procurar, né, pra Letícia. Onde tá Letícia, Letícia, Letícia? E quando os familiares falam e vê que, né, ligam pra eles e falam que ali teve alguma coisa que aconteceu, né, os familiares já sabem que foi a Letícia que fez alguma coisa. Então eles começam a procurar e descobrir que Letícia pegou realmente o livro de uma biblioteca e ela fez alguma magia negra, tava mexendo com coisa que ela não conhecia. E nisso ela se deu muito mal. Então não tinha ninguém, nunca mais soube dela, não soube o que realmente aconteceu com ela. Mas algumas pessoas que moram, né, lá nas cidades dela, nas redondezas, falam que quando você chega ali na florestinha, você só dá pra ver uma pessoa se arrastando, né? Como se tivesse uma pessoa que tivesse arrastado e ficou as mãos dela, tipo, pedindo socorro, né? Que foi nesse momento que ela sumiu. E muitos dizem que escuta a Letícia gritando e chorando, tipo, como se ela tivesse perdido em algum lugar, quisesse sair e tivesse aterrorizado. Então muitos dizem que ela ficou conforme a criatura, né? Então, é isso, né? Gente, então se você gostou desse vídeo, curte, comenta, né? E me segue pra postar mais vídeo como esse, né? Então, se você aí, né, quer mexer com magia negra, coisas que você não conhece, não mexe, porque você pode ter consequências gravíssimas como a Letícia, né? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!